Olá, meu amigo, minha amiga, bom dia, prazer, meu nome é Edmar Santos, eu sou médico cardiologista clínico e é um grande prazer estar falando com você novamente. Me perguntaram o que eu acho acerca do assunto diretrizes. Diretrizes, na realidade, é um conjunto de recomendações realizadas pelas sociedades de especialidade médica acerca de uma determinada enfermidade. Uma diretriz para o tratamento do diabetes, diretriz para o tratamento da hipertensão, diretriz na síndrome coronariana aguda, e assim vai. Doente coronariano crônico, insuficiência cardíaca, enfim, existe diretriz para toda sorte de gosto. Diretriz, na realidade, é um conjunto, né? Ela é um documento realizado por um conjunto de experts renomados, reconhecidos sobre determinado assunto, provenientes das grandes universidades, das sociedades de especialidade médica, que dão as normas, dão as regras, o passo a passo para ser seguido, né? Endereçada basicamente aos não especialistas naquele campo. Acho que as diretrizes são ótimas, são necessárias, isso não só no Brasil, mas no mundo inteiro, e elas representam uma verdade de uma região, de um país. Então, o documento ele tem que ser simplificado, de fácil uso e que norteie aquela realidade, né? Então, penso que a diretriz é um aspecto bastante importante, bastante relevante na conduta médica. Deve ser sim levado em consideração e, se há dúvida, siga a diretriz. Eu mesmo, na minha prática médica, diria que 80%, 90% das vezes uso as diretrizes como uma referência no tratamento. Acho que é um caminho fácil, um caminho mais inteligente a ser adotado. Só que tem alguns problemas. As diretrizes, elas, vamos dizer assim, elas nivelam aquele assunto pelo mínimo, não é? Então, é o mínimo a ser feito para aquele indivíduo. E você pode ir muito além do que as diretrizes elas propõem, mas o mínimo, pelo menos, tem que ser feito, que é o que se propõe numa diretriz. Esse é um aspecto. Outro aspecto com relação às diretrizes é que muitas vezes a métrica da diretriz é uma métrica de acordo com a razão socioeconômica de um estado, de uma nação. Então, uma métrica que pode ser ótima para um determinado povo, ela pode não ser para outro, em função da disponibilidade de recursos, basicamente, né? Esse é um grande problema. Outra coisa, a métrica de uma diretriz, ela pode não ser acolhida por entidades privadas, por exemplo. Então, está lá muito claramente, diretriz de Sociedade Brasileira de Aterosclerose, na avaliação do risco cardiovascular. O uso, por exemplo, do score de cálcio coronariano, na estratificação do risco. Você já fez exame? Alguém já fez? Por quê? Porque os convênios não cobrem. Então, claramente, existe uma dificuldade do que é a ciência verdadeira e a colocação disso em prática. Quando, na minha opinião, a diretriz é o mínimo do mínimo. Se você não faz nem o mínimo do mínimo, é porque a coisa está ruim. Tá bom? Esta é a minha opinião. Não sei se ficou muito claro, mas, em resumo, diretriz é boa, é necessária, mas a gente não pode ficar só nela. Tá bom? Tchau!